Olá, boa noite, pessoal. Vamos fixar o tema aqui. Olá. Vamos fixar o tema um minutinho. Vamos dar um tempinho pro pessoal ir chegando. Vamos torcer para nossa internet ficar boa hoje, né? A internet está bem congestionada nos últimos dias. Ei, Aline, vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Deixa eu aumentar meu volume. Tá ouvindo bem? A imagem tá boa, tá dando pra ver, tá ouvindo direitinho? Ai, que chique, gente. Tem gente internacional aí. Oi. Tem até seguidor dos Estados Unidos aí acompanhando. Tudo bem? Como é que tá aí o corona nos States? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um likezinho, um joinha aí. Um sinalzinho que tá bem. Ai, que bom. A minha filha aqui falando, gente, que eu vou roubar o público da Marília Mendonça. Tá tendo live da Marília Mendonça agora. Oi, pessoal. Vamos dando só mais um tempinho, mais um minutinho para as pessoas irem chegando. Só mais um pouquinho. Tem uma turminha boa aqui hoje. Então, são 9h03, né? Vamos esperar só mais um pouquinho. É bom a gente não deixar esperando quem chegou na hora, né? Isabela, tudo bem? Tudo bem, Alessandra? Oi, Débora. Então a gente vai começando. Gente, essa live hoje eu deixei ela um tema livre, porque tem tido muitas perguntas, às vezes, diferente do tema que a gente está apresentando. Eu achei interessante todos terem a oportunidade de perguntar e a gente tentar, né, caminhar aí por vários temas diferentes. Então, eu não vou falar sobre assunto específico, vocês fiquem à vontade para perguntar, né? Podem ir, oi Débora aí, tá respondendo. Podem fazer as suas perguntas, que aí a gente vai falando à medida que as perguntas forem surgindo. Então eu vou ler as perguntas, hoje a nossa equipe não vai anotar, porque eu vou estar atenta e lendo as perguntas aqui, e a gente vai respondendo à medida que vocês forem fazendo, tá? Então hoje a live sempre é de vocês, mas hoje ela é mais de vocês. Vocês hoje fazem o tema da live, tá bom? Então podem ficar à vontade, podem fazer suas perguntas sobre qualquer assunto, né? Aquilo que eu achar que eu não vou conseguir responder, depois eu vou estar dando essa resposta, porque nem tudo a gente sabe, né? Mas a gente sabe onde buscar, onde tem essas fontes, né? Aí a gente vai estudar mais um pouquinho e tá trazendo essas respostas, tá? Eu queria agradecer a todos que estiveram presentes na live de segunda-feira, que foi com a Janaína, nutricionista, muito top. A Janaína, ela tem um trabalho direcionado para a saúde da mulher, para fertilidade, né? A nutrição e a fertilidade, a nutrição e a mulher ter um ciclo menstrual bom, ciclo ovulatório, nutrição e ovário policístico, nutrição e endometriose, nutrição e gravidez, nutrição e parto e pós-parto. Então a Janaína, gente, ela atende em Divinópolis e ela vai estar atendendo aqui em Bom Despacho a partir do dia 24. Tá? Então eu queria agradecer vocês que participaram da live segunda, que foi muito boa, e eu tô aprendendo demais com a Janaína, viu? Que eu sou médica ginecologista e ela que é nutricionista, né? Muito boa. Então, a Lucinha... Oi, Lucinha, tá lá do Nordeste, tudo bem? A Lucinha é uma instrutora do Método Billings, muito top. Né? A live ficou gravada só por 24 horas, agora ela já acabou. Então, vamos ver a primeira pergunta da Débora. Vamos falar um pouquinho sobre período fértil, como calcular certinho? Débora, para a gente calcular período fértil, isso é baseado em tabela. A tabela, essa tabelinha, a famosa tabelinha, ela é baseada em um ciclo menstrual de 28 dias.
Há muitos e muitos anos, quando a mulher era mais tranquila, não saía de casa para trabalhar, o ciclo era mais estável, era mais em torno de 28 dias. Atualmente, a mulher tem muitas tarefas e isso gera um nível de ansiedade, de estresse que interfere no ciclo menstrual. Então, a mulher hoje dificilmente tem aquela que tem o ciclo de 28 dias certinho. Às vezes um ciclo é de 28, outro de 30, às vezes 26, 35 e fica difícil de calcular uma tabela. Mas mesmo assim existem algumas regras para ser calculada. Existe uma tabela que tem que basear no acompanhamento do ciclo da mulher por uns 6 meses, sem estar usando nada hormonal. E aí é feito um cálculo para ver qual mais ou menos que seria o primeiro dia e o último dia fértil da mulher. E se a mulher quer usar a tabela para não engravidar nessa fase da vida que ela tiver, tem essa tabela. Mas melhor do que a tabela é você aprender a perceber pela umidade vaginal se você entrou no seu período fértil ou se você não entrou no seu período fértil. Ou se você entrou no período fértil e esse período fértil já terminou. Porque eu sou instrutora do método Billings e tenho um amor muito grande por esse método, que é um método muito eficaz. Ele tem uma eficácia de 99% para as mulheres que querem e precisam espaçar as gravidezes, né, que por algum motivo elas não podem engravidar. E ele é muito saudável, como a tabela também é saudável, que a tabela você não vai estar administrando nada artificial. Mas o método Billings baseia naquela mudança da umidade. A mulher terminou o período menstrual, entrou na fase que não é fértil, a umidade é mais baixa e constante. Começou a crescer o folículo no ovário para ovular, a umidade aumenta, dá aquela sensação vaginal de escorregar, molhar, dura uns dias e termina bruscamente. Aí ela ovulou e volta para sua sensação de não estar fértil. Mais ou menos 2 semanas depois dessa mudança brusca, desse ápice, a mulher ela vai menstruar se não tiver engravidado. Né? Então, essa percepção é muito mais eficaz do que calcular. Eu tô fértil do dia tal ao dia tal. Porque se eu prevejo a minha ovulação, pode ter algum imprevisto, uma mudança na minha saúde e que essa ovulação não aconteça naquele dia que eu previ. Mas sempre que eu vou entrar no meu período fértil, vai haver aumento da umidade vaginal, independente quantos dias tenha terminado a minha menstruação ou não. Tá bom? Vamos ver que já tem mais pergunta aqui. Vou voltando aqui para não deixar, vou tentar não passar nenhuma pergunta, pessoal. Mas depois eu vou deixar a caixinha, tá? Se ficar alguém sem resposta, vocês podem me perguntar na caixinha. Vamos ver a próxima. Gostaria de saber sobre vasectomia. Oi, Simone, que bom que você entrou, né? Foi você que me perguntou hoje, mais cedo, no direct. Existem malefícios? Se sim, quais? O que é vasectomia? É a cirurgia que o homem faz para ele ficar estéril. Porque existe um ducto que leva os espermatozoides do testículo até a uretra, né? De cada lado vem o ducto deferente que vai chegar na uretra e aí vai sair junto com aquele líquido na hora da ejaculação, saem os espermatozoides. Mas aquele líquido não é composto só de espermatozoide. Existem algumas glândulas no trajeto até chegar na saída na uretra e que vão produzindo líquido para nutrir o espermatozoide, para ajudar na movimentação dele. E quando faz a vasectomia, esse ducto deferente, ele é cortado, ou é cauterizado, ou é amarrado. E aí, esse líquido vai sair, o homem vai ter ejaculação, mas é um líquido estéril, porque ele não tem células vivas, ele não tem espermatozoides. Existem várias questões sobre a vasectomia. A grande maioria das vezes não traz nenhuma repercussão física grave, mas existe uma incidência de vários homens, uma incidência alta de homens que relatam dor na região do testículo depois da cirurgia por alguns anos, porque existem nervos na região que às vezes são cortados ou queimados ali no momento do procedimento. Uma coisa que existe um relato importante também é aquela sensação. Uma coisa é o homem sentir que ele não está gerando vida por opção. Outra coisa é ele sentir que ele está estéril e que ele não tem outra opção. Né? Na vida da gente, o amanhã a Deus pertence, né, gente? Quem imaginou que a gente ia estar de quarentena, né, por causa de um vírus? Isso ninguém imaginava. Então eu brinco muito. Quem ganha na loteria não imagina que vai ganhar na loteria. Quem adoece ou passa por alguma tragédia não imagina que vai passar por aquela tragédia. E a vasectomia é um procedimento que ele tende a ser irreversível.
E a taxa de arrependimento, ela tem uma repercussão, ela tem uma incidência que deve ser considerada, porque às vezes muda alguma coisa na vida da pessoa e aí ela quer engravidar, ela quer, né, gerar vida, esse homem quer ser fértil de novo. E aí às vezes não tem como reverter, né? Até 5 anos da vasectomia existe uma possibilidade de recanalizar, pegar o ductozinho ali, dar os pontinhos nele e às vezes a pessoa conseguir ter essa ejaculação com espermatozoides. Mas depois de 5 anos, um pouco mais, o testículo vai parando de produzir espermatozoide, porque os que vão sendo produzidos, eles vão sendo absorvidos, que eles não vão sair. E depois que começa esse processo de reabsorção por muitos anos, o organismo entende que não precisa mais daquilo, e aí ele para de produzir. Mesmo que faça uma cirurgia de recanalização, às vezes ele nunca mais vai ser fértil, ele vai permanecer estéril, né? Toda cirurgia existe risco de infecção na cirurgia, de sangramento, né, de algumas hemorragias na região, né, que tem o tratamento ali de uma complicação pós-operatória, tá? Então, as principais consequências da vasectomia seriam essas. Em relação à potência sexual, porque tem muitos homens que às vezes preocupam se vai interferir na potência sexual. Isso pode interferir muito mais do ponto de vista psíquico do que físico, porque pode mudar um pouco a produção de testosterona, porque interfere na circulação de sangue que vai para o testículo, dependendo se o corte for muito perto do testículo, mas aquela sensação do homem ser estéril, às vezes gera nele uma sensação de impotência, né? O homem liga muito essa questão de masculinidade com fertilidade, né? Não é engraçado que às vezes quando a gente vê algum homem contar que a esposa tá grávida, eles contam isso com orgulho, como se isso fosse a comprovação de que eles são homens, né? A comprovação dessa masculinidade, isso é intrínseco do homem, não é machismo, mas isso é uma sensação interior que é gerada no homem em consequência dele perceber essa capacidade de gerar vida, tá bom? Vamos ver outras perguntas. Quem tem endometriose é que nem SOP e é resistência insulínica? Não, Amanda, a endometriose é uma doença, a SOP com a resistência insulínica é outra doença. Então vamos falar aqui um pouquinho de cada uma. A endometriose é uma doença em que a camada interna do útero, que é a camada que solta para menstruar, que chama endométrio, ela volta pelas trompas na hora da menstruação e implanta uns pedacinhos dessa camada por fora do útero. E aí todo mês, quando esse endométrio de dentro do útero sangra, esses endométriozinhos que estão implantados fora do útero, ali atrás do útero, em cima do ovário, por fora da trompa, às vezes entre o útero e o intestino que passa atrás, às vezes entre o útero e a bexiga que está na frente do útero, esses focos externos vão também sangrar. Isso gera um processo inflamatório, de cicatrização, existem estímulos de várias substâncias que produzem mais inflamação e vai gerar uma série de sintomas na mulher. A mulher que tem endometriose, ela pode sentir muita dor, cólicas menstruais muito intensas, que às vezes vão vindo cada vez mais fortes, que começam a não melhorar com os analgésicos comuns. Às vezes a gente tem que lançar a mão de medicamentos mais fortes do que os analgésicos comuns. Por um tempo melhora, depois deixa de dar resultado. Às vezes tem que começar a usar medicamento injetável e aí é aquela dor que vai piorando e chega um momento que remédio nenhum resolve. Pode dar dor na relação, tá? Porque o útero fica todo dolorido em torno dele por causa desses focos, né? E na hora da relação o útero é empurrado. E pode gerar infertilidade, a mulher não conseguir engravidar por causa desses processos que estão ali por fora do útero. Tem mulher que tem todos os sintomas da endometriose, tem mulheres que têm um sintoma, tem mulheres que têm muito intensos ou mais fracos, tá? Mas é uma doença que pode chegar a ser muito séria e causar dores incapacitantes, que dificultam a mulher a trabalhar, a fazer suas atividades normais. Já e outras mulheres, só voltando à endometriose um pouquinho, tem mulher que não tem dor nenhuma, mas simplesmente não consegue engravidar. Aí você tem que fazer uma investigação, alguns exames e às vezes descobre que a causa é endometriose, tá? Já a síndrome de ovário policístico, a SOP, é uma alteração de ovulação. A mulher tem algum problema, e nesse caso da resistência insulínica que você mencionou, é a alteração da insulina, que é genética, que vai bloquear o ovário e ela não vai ovular.
Se ela não ovula, os ciclos menstruais são irregulares, porque ou ela não sangra de jeito nenhum, ou ela vai sangrar de maneira toda irregular, porque a mulher pode sangrar sem ovular. E além desse distúrbio do ciclo menstrual, a mulher tem um excesso de produção de hormônios masculinos. E aí ela vai ter mais sintomas de excesso de hormônio masculino, que é a pele mais oleosa, vai ter mais espinha, mais cravo, vai ter um cabelo mais oleoso, queda de cabelo, mais pelo no corpo, às vezes nas áreas que são um pouco mais masculinas, né? Às vezes mais pelo em volta do mamilo, pelo no tronco, às vezes no abdômen, às vezes na região genital, um excesso de pelo, né? O pelo genital na mulher, normalmente, com o efeito dos hormônios femininos, ele tem um formato triangular. A base do triângulo para cima e descendo pela virilhas laterais do triângulo. Já a disposição do pelo, do ponto de vista masculino, que é produzido por ação dos hormônios masculinos, ele é mais quadrado. A base é mais larga e ele desce mais reto, pegando um pouco a virilha e o iniciozinho da coxa. Então a gente percebe a distribuição do pelo que vai ficando mais modificada, um pelo mais grosso, com aspecto do pelo mais masculino. Então a síndrome de ovário policístico e com resistência insulínica ou não, porque existem síndromes de ovário policísticos que não têm resistência insulínica, apesar que 90% das vezes, mais ou menos, das síndromes de ovário policístico estão associadas à resistência insulínica. Mas a síndrome de ovário policístico, então, é uma doença que está mais relacionada a excesso de hormônios masculinos e dificuldade de ovulação ou ausência de ovulação. Como consequência disso, quem não ovula não libera óvulo para ser fecundado. Tem também, então, a infertilidade como consequência disso, tá bom? Vamos ver mais perguntas. Com método a menstruação acostuma atrasar? Qual método, Eliane? Posta de novo aqui para mim a sua pergunta. Qual método que você gostaria de falar? Eu não consegui entender a sua pergunta, tá? Eu vou respondendo a da Amanda e você posta a sua aqui que mais na frente eu vejo. Qual a cura para a síndrome do ovário policístico para quem não quer tomar anticoncepcional? Existe essa cura? Pergunta ótima, Amanda. A gente vê muito o tratamento da síndrome de ovário policístico com o anticoncepcional. Porque o hormônio que tem no anticoncepcional, ele faz a mulher sangrar a cada 28 dias. O esquema que ele é usado faz sangrar a cada 28 dias. Então, você tem aquela sensação de que tá tudo bem. O seu ciclo de sangramento fica regular, mas não regula a sua ovulação. O anticoncepcional, ele não bloqueia 100% a ovulação de uma mulher que ovula regularmente. Ela pode ovular de vez em quando. Mas se você já tem um distúrbio de ovulação, você não está ovulando, tomar o anticoncepcional não vai fazer você ovular. E ele não trata uma resistência insulínica, por exemplo. Muitas das vezes o anticoncepcional ele agrava uma resistência insulínica. Então, o ideal é que se faça uma investigação da causa correta da síndrome de ovário policístico. E se de fato tiver uma resistência insulínica, por exemplo, que seja tratada com medicamentos para a disfunção da insulina. Existem inúmeros medicamentos para isso que não são os hormônios dos anticoncepcionais. E é uma coisa muito importante, a síndrome de ovário policístico tem cura ou não? Ela é uma situação, é um estado da mulher. Se a mulher tem a resistência insulínica do ponto de vista genético, a genética não vai curar. Mas dependendo da qualidade de vida que eu tenho, eu posso favorecer que a minha genética manifeste ou não. Se eu tenho uma atividade física frequente, com bastante consumo de caloria, atividades aeróbicas que aumentam a frequência cardíaca, que vão consumir muita caloria, isso ajuda a controlar minha insulina e minha glicose. Se eu tenho um padrão de alimentação, uma dieta mais low carb, com baixa caloria, baixa ingestão de carboidrato. Aí eu falo de novo da Janaína, nutricionista que eu falei no início. A Janaína trabalha muito com a nutrição para tratamento de síndrome de ovário policístico. Porque se você tem um padrão alimentar saudável, a sua insulina vai melhorar, a sua glicose vai melhorar. Se a insulina e a glicose melhoram, o seu ovário agradece. Ele vai ciclar, ele vai ovular e o padrão de produção de hormônio masculino vai diminuir e aí você vai estar equilibrada. Apesar de ter uma genética de uma resistência insulínica, de uma glicose alta, uma intolerância à glicose que a gente fala, você vai estar com isso equilibrado com o padrão de alimentação adequada e atividade física.
Tem pessoas que às vezes a disfunção é mais intensa, que só atividade física e alimentação não consegue equilibrar. Às vezes a gente tem que realmente usar medicamento. Mas se você está usando um medicamento que abaixa a sua insulina, abaixa a sua glicose, o resto funciona bem. Você vai ovular, sua pele vai melhorar, porque seus hormônios masculinos vão baixar, seu cabelo vai melhorar, vai diminuir o excesso de pelo e você vai ovular. Se quer engravidar, pronto, vem a fertilidade. Uma coisa que é muito comum a gente ver junto com a síndrome de ovário policístico é a obesidade. A obesidade, ela agrava a síndrome de ovário policístico. Nesse caso aí, tem muita pesquisa que a gente não define bem quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Se veio primeiro a obesidade e o tecido gorduroso produz alguns hormônios que geram uma resistência insulínica que vai levar a síndrome de ovário policístico. Ou se a resistência insulínica, que é a insulina estando mais alta, ela favorece a obesidade. Mas uma coisa agrava a outra. Então a gente tem que criar um equilíbrio, né? Tem que fazer o padrão alimentar adequado, com uma nutricionista especializada, atividade física e, se for preciso, a gente entra com medicamento para ajudar nesse equilíbrio. E aí, equilibrando tudo, você vai ter um ovário funcionando lindo, maravilhoso. E o seu ciclo todo bonitinho e os sintomas de ovário policístico vão desaparecer. Mas se você parar tudo, volta tudo? Volta. Porque você já tem a genética. Se você deixou de ter o seu padrão de atividade física, deixou de controlar a sua alimentação, começou a comer só carboidrato, muita massa, muito doce, muito sanduíche, muita pizza só de farinha branca, você vai acabar retornando a toda aquela situação de resistência insulínica e aumento de hormônios masculinos e a sua falta de ovulação, tá bom? Vamos ver uma outra pergunta. Doutora, a mulher pode engravidar fora do período fértil? Não. O período fértil é aquele período em que o óvulo sai do ovário para ser fecundado. Ele é um momento do ciclo. Ele inicia quando ocorre um aumento da umidade vaginal, porque aí vai crescer o folículo no ovário. Quando o folículo começa a crescer, é que ele está crescendo para liberar o óvulo. Esse aumento de umidade, se a mulher tiver uma relação sexual antes de ovular, mas já com aumento da umidade, os espermatozoides eles vão ser nutridos e eles vão ser levados para a trompa, que aquela umidade aumentada conduz eles melhor. E aí a mulher vai ter esse espermatozoide, ele pode viver até 5 dias. Então, se ela entrou no período fértil, aumentou a umidade vaginal, está começando a crescer o folículo no ovário, teve a relação sexual, já vai ter espermatozoide na trompa. E como ele está nutrido por esse muco fértil, ele vive até 5 dias. Dentro desses 5 dias ocorre a ovulação, vai ter espermatozoide lá vivo e preparando, né, já para fecundar. Ou, a partir do momento que ovulou, o óvulo vive 24 horas. Se tiver a relação até 24 horas antes da ovulação, também pode engravidar. Então, o período fértil é o período que aumenta a umidade vaginal até um dia depois que a umidade encerra bruscamente, ou às vezes 2 dias, depende de cada mulher. A gente, quando a mulher usa a regra do método Billings para não engravidar, é considerado que tem que esperar 3 dias depois desse ápice, porque o ápice marca que a ovulação pode ser no dia ápice ou até 2 dias depois. E o óvulo vive até 24 horas. Então, a gente coloca 3 dias aí, porque o dia exato da ovulação não tem como a gente marcar, tá bom? Mas o período que engravida é no período que aumentou a umidade vaginal até, vamos dizer, 3 dias depois que a umidade encerrou bruscamente. Então, é um período fértil. Se tentou engravidar, passou esse período, só no período fértil do outro ciclo, tá bom? Débora, de nada, Débora, um prazer estar aqui respondendo para vocês. Desculpa, eu dei um tchauzinho para alguém aqui que eu cliquei em algum lugar. Ó, fiz o TIV alguns dias atrás, ultrassom intravaginal. O TIV, gente, é ultrassom intravaginal. E ele me disse que estou com folículos. Não entendi direito o que significa. Isso é bom ou ruim? Desde já agradeço. Obrigada, Juju, pela pergunta. O folículo é o que é? Nós nascemos com os óvulos prontos. O folículo é a bolsinha que carrega o óvulo. É como se a gente nascesse com um tanto de balãozinho muito pequenininho e esse balão tem um pouquinho de líquido e uma pedrinha dentro. Isso é o folículo, a pedrinha é o óvulo.
E aí, desde que a gente é formado dentro do útero da nossa mãe, a gente já é formada com milhões de folículos. Intraútero, esses folículos já começam a sofrer uma desintegração. A gente chama de atresia. Essa atresia folicular já começa dentro do útero. Quando a gente nasce, a gente já está sem um monte de folículo. Na infância, os folículos ficam estáveis, eles ficam como se fossem dormentes, dormindo, quietinhos, não produzem hormônio e nem aumentam de tamanho. Eles não funcionam. Quando começa o estímulo para a menina entrar na puberdade, os folículos começam a crescer e a produzir o estrógeno, que é o hormônio feminino, que vai dar os caracteres sexuais secundários, que vai fazer crescer a mama, vai fazer crescer o pelo pubiano, o pelo axilar, vai fazer o corpo da mulher ficar mais acinturado, o quadril mais arredondado. Então, essa característica do corpo feminino vem dos estrógenos que são produzidos por esses folículos que carregam o óvulo. Eles têm algumas camadas de células que elas produzem hormônio. E aí, toda mulher tem um monte de folículo. Quando a mulher, esses folículos começam a crescer e a desenvolver. Todo mês crescem alguns folículos, um vai ficar o maiorzão, que é o folículo dominante que vai ovular. É como se esse balãozinho fosse enchendo de líquido, e ele enche até arrebentar e libera essa pedrinha que é o óvulo. Aí ovulou. Os outros que cresceram e não ovularam, eles vão morrer, entre aspas. Eles vão desintegrar. Aí, mais em cada ciclo, vários folículos, eles sofrem a regressão e um só que ovula. Tá? Então, todas as mulheres têm esses folículos. Quando chega na idade que a gente vai entrar na menopausa, é quando a mulher já não tem mais folículo. Ou eles já ovularam todos e os que não ovularam, eles regrediram. Aí ela não tem mais aquilo que produz o estrógeno, que é o hormônio feminino. Ela não vai ovular mais. Então, ela não vai menstruar mais, porque ela não tem o estímulo da ovulação para fazer a camada de dentro do útero crescer e menstruar. Tá? Então, folículo no ultrassom é normal. Se você faz um ultrassom numa fase que você está com os folículos grandes já para ovular, você vai ver folículos grandes, que às vezes parecem cistos. Se você faz ultrassom depois que ovulou, o folículo grandão que rompeu, ele fica ali mais ou menos 15 dias, com uma estrutura que chama corpo amarelo, ou corpo lúteo. E esse corpo lúteo, ele tem uma imagem, às vezes, entre aspas, feia no ultrassom. Né? A gente brinca que corpo lúteo parece tudo. Às vezes a imagem dele parece até um câncer. Eu já tive várias pacientes que vêm consultar apavoradas porque fizeram um ultrassom, que estão com tumor no ovário, que às vezes já tem até uma indicação cirúrgica. E a gente vai, não, calma, vamos fazer esse ultrassom no próximo ciclo, no 5º dia, contando o dia que a menstruação chegou, que é onde os folículos ainda não estão crescendo. Geralmente, eles, se estão crescendo, são poucos. Aí, às vezes, a gente vai e repete esse ultrassom no 5º dia da próxima menstruação, a mulher não tem nada no ovário. Era um corpo lúteo que estava ali. E o aspecto dele, às vezes, assusta, né? Então, a gente tem que ter muita tranquilidade em analisar a imagem de ovário, porque como sempre tem folículo crescendo, ovulando, corpo lúteo que fica 15 dias e regride, no outro ciclo de novo, e assim por diante. Às vezes, a gente vê muitas imagens no ovário que são do funcionamento do ovário. A gente está assistindo ele funcionar. Como a gente não conhecia, antes de existir o ultrassom, a gente não via isso. A hora que a ciência viu o que o ovário faz, a princípio assustou. Opa, isso é tumor. Hoje a gente viu que nada, né? Antigamente, quando não se conhecia, teve muita mulher que ia para cirurgia porque tinha um tumor de ovário. E operar não tinha nada, porque aquilo já era um corpo lúteo que já tinha sumido. Né? Então hoje a gente tem mais tranquilidade nesse diagnóstico com ultrassom, para não ficar muito apavorado, tá bom? Vamos ver outra perguntinha. Pode ir perguntando, pessoal. A mulher pode engravidar... Ah, esse aqui eu já fiz a pergunta. Desculpa aí, eu tô voltando em algumas. O exame alterado de androstenediona é devido à SOP e qual a cura? Tem mesmo que ser só corticoide o resto da vida? Amanda, a androstenediona é um hormônio masculino produzido principalmente pela glândula suprarrenal. Quando a pessoa tem uma hiperplasia congênita da glândula suprarrenal, que isso é uma disfunção genética da glândula, ela produz algumas proteínas em uma quantidade que gera uma produção exagerada de hormônio masculino. Esses hormônios masculinos altos, eles bloqueiam a ovulação, eles dão um sintoma físico da mulher igual de síndrome de ovário policístico.
Mas não é a síndrome de ovário policístico, é uma hiperplasia congênita da glândula suprarrenal. A hiperplasia da suprarrenal, vamos dizer assim, ela não tem cura, porque você nasce com aquela glândula funcionando daquela maneira. E aí, o que a gente faz? Ela produz, além dos hormônios masculinos, ela produz também o corticoide, ela produz outros hormônios que vão interferir, né, que tem o hormônio antidiurético, que é aquele que vai agir no rim para favorecer que o rim filtre bem ou não, tá? Então, a suprarrenal produz uma série de hormônios que agem em vários órgãos do nosso organismo, e um dos hormônios que ela produz são os hormônios masculinos. O que acontece? Quando a gente dá o corticoide para uma mulher que está com a glândula suprarrenal produzindo muito hormônio masculino, o corticoide freia essa glândula, faz ela funcionar menos. Então, quando se usa uma dose baixa, constante, por um período do corticoide, ele faz a glândula funcionar menos, ela diminui a produção dos hormônios masculinos. Baixando os hormônios masculinos, o efeito que eles estão fazendo sobre a pele, de piorar a oleosidade, de piorar a acne, de aumentar a oleosidade do cabelo, de gerar queda de cabelo, de dar muito pelo, aumentar a quantidade de pelo corporal e de alterar a ovulação, pode gerar infertilidade, porque não está ovulando, o ciclo pode ficar irregular, né? Então, todos esses efeitos de excesso de hormônio masculino, eles vão melhorar com o uso do corticoide, porque ele vai bloquear a glândula suprarrenal e ela vai diminuir essa produção. Então, a síndrome de ovário policístico e a hiperplasia do suprarrenal, elas têm um sintoma físico muito parecidos ou igual. Por isso que a gente tem que investigar bem. Por quê? Se a pessoa tem uma disfunção de suprarrenal, responde muito bem ao corticoide. Quantos anos ela vai usar isso aí? Depende. Tem mulheres que a gente pode usar por um período, depois interromper. Tem mulher que tem que usar por um tempo mais longo. Cada caso é um caso, tem que ser acompanhado por seu médico. Entra com a medicação, vai repetindo os exames, vai acompanhando o ciclo, sintomas físicos. E a partir daí vai vendo como que vai ser o controle. Tem mulheres que vão tomar a medicação às vezes 1 ano, 2 anos, outras vão tomar 6 meses, outras vão tomar 5, 10 anos. Isso aí é de cada organismo. Mas o que acontece? Se a pessoa melhorou o sintoma e se ela quer engravidar, engravidou, a gente pode interromper o tratamento. E ver, voltou o sintoma? Às vezes a gente volta com o tratamento, tá? Então, a androstenediona, ela está relacionada à glândula suprarrenal, que dá um quadro clínico parecidíssimo com a síndrome de ovário policístico, que está relacionada à resistência insulínica. São 2 glândulas diferentes, que a insulina é produzida pelo pâncreas, mas que dão clinicamente sintomas iguais. Por isso que a gente não pode tratar todo mundo igual. A gente tem que investigar tudo e ver o que é o seu problema. O que é o melhor para tratar o seu problema, tá bom? Quais exames devem ser feitos em caso de suspeita de endometriose? Sandy Lares. O primeiro exame que a gente faz é uma ultrassom, né? Aquele ultrassonografia que vai avaliar o útero, o ovário, ver se tem algum nódulo, que às vezes a endometriose forma nódulos mesmo, visíveis a ultrassom. Às vezes consegue no ultrassom, mas aqui, gente, tem que ser um ultrassom feito por quem tem habilidade e costume de fazer ultrassom para endometriose. Porque o ultrassom tem muito do feeling do profissional, da experiência do profissional. Porque se a pessoa tiver fazer um ultrassom muito rápido, sem prestar atenção em muito detalhe, pode passar alguma coisa pequena despercebida. Às vezes, uma área que está atrás do útero que está um pouquinho mais grosso do que deveria estar. Às vezes o útero ele tem um movimento na hora do exame que o médico percebe, e às vezes ele está fixo, não está movimentando. Então tem vários detalhes que são vistos e analisados para a gente pensar em endometriose. Tem um exame de sangue também, que é o CA-125, que nos ajuda no diagnóstico, que ele tende a ficar mais alto nos casos de endometriose. Isso aí não é bater martelo. Se não tem CA-125 alto, não tem endometriose, e também não tem aquela coisa, se tá alto, tem endometriose. A gente tem que associar a imagem do ultrassom com o exame de sangue e a clínica da pessoa. E tem outros exames de imagem, como a ressonância magnética, que também às vezes ajuda muito, né? Em alguns casos mais graves de endometriose, não é a primeira opção. E um exame que também é uma cirurgia, que é a videolaparoscopia, em que é feito com anestesia geral, faz uns buraquinhos na barriga e vai olhar por fora do útero, do ovário, ali na região de intestino, bexiga, onde é feita uma biópsia, e o diagnóstico de endometriose ele é confirmado na biópsia.
a laparoscopia também serve para tratar, porque a gente pode fazer a cauterização, queimar esses focos de endometriose. Isso já gera uma melhora na clínica da mulher, tá bom? Pessoal, eu dei uma corridinha de olho no relógio, eu assustei que a hora voou. A gente já tá chegando ao nosso final. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Essa aqui vai ser a última pergunta. E eu vou postar a caixinha de perguntas e as outras que infelizmente não deu pra gente responder, eu vou estar respondendo na caixinha, tá bom? Aline, doutor, estou com atraso menstrual de 7 a 7 dias, fiz exame de sangue e deu negativo. Tenho um ciclo regular de 28 dias. Devo esperar e fazer outro exame ou procurar um médico? Aline, qualquer mulher que tem ciclo regular, 1, 2 vezes por ano, pode ter um atraso de ovulação, tá? Então, mesmo quem é saudável, não tem nenhum problema, de vez em quando ter um ciclo que ficou mais longo ou mais curto, não é problema. Se você está tentando engravidar e já tem 7 dias de atraso menstrual, fez um teste de sangue negativo, esse teste de sangue ele tem uma eficácia boa para diagnóstico de gravidez. Aí a gente pensa que pode ser que você não esteja grávida. Se você acompanha um método pela umidade vaginal, aí você vai saber que você teve o período fértil acabou. Acabou o período fértil, daí mais ou menos 18 dias você tem que menstruar se não tiver engravidado. Então, o teste de gravidez de sangue, ele pode ser feito antes do atraso menstrual. Se você vê que você já ovulou, ele já dá positivo, um valor baixo, mas já dá positivo. Ou se você usa um método de observação da umidade vaginal, terminou, marcou que ovulou, 18 dias, até 18 dias depois, se você não menstruou, pode fazer o teste. Se não tá grávida, não deu negativo e você não tem nenhum sintoma, um ciclo só, você pode esperar mais um para procurar assistência médica, tá? Aí se você vê que realmente você não menstruou, completou 60 dias da outra menstruação, não veio, não teve sinal de ovulação, aí sim é interessante procurar o seu médico para ver se apareceu algum distúrbio que tá atrapalhando o seu ovário a funcionar. Tá bom? Pessoal, tô com o coração doendo de ter que interromper, mas o meu compromisso com vocês é de 30 minutos, a gente não pode prolongar, que todos vocês têm as suas atividades aí em casa, né? É muito bom a gente ficar conversando, mas a gente tem que ter esse compromisso pra gente poder estar aqui toda semana, tá? Então eu vou postar a caixinha de perguntas, né? Amei essa live de pergunta e resposta, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, né? Vocês estão bem participativos, eu vi que tem mais perguntas que não deu para responder, mas eu vou procurar aqui, que a live vai ficar salva, tá? Vou salvar aqui, vai ficar 24 horas. Vou tentar responder as que estão na live e vou postar a caixinha de pergunta, tá bom? Na próxima quarta-feira a gente tá aqui de novo, de 9 a 9h30, mais ou menos, tá? E aí a gente vai conversando, né? Se você tá achando bom, aí poste aí os seus comentários, às vezes faz uma fotozinha no seu stories ou comenta alguma coisa no seu stories, publica no stories e me marque, que aí eu posso passar para outras pessoas, porque você falar da sua experiência com a informação, isso gera uma expectativa em outras pessoas que estão precisando da mesma informação. E aí assim a gente pode começar a crescer e aumentar a divulgação das coisas boas da saúde da mulher, né? Uma outra coisinha que eu queria comentar com vocês, que às vezes eu falo pouco, eu tenho um canal no YouTube. E às vezes as lives do Instagram estão dando estão travando muito. Apesar que hoje tá maravilhoso, não travou nada. Mas se eu conseguir ter 1000 inscritos no meu canal do YouTube, eu consigo fazer live pelo YouTube. E a vantagem da live do YouTube é que ela sempre fica gravada no YouTube e fica por tempo indeterminado. A do Instagram, a gente consegue deixar só 24 horas. Então, vão no meu canal do YouTube, Doutora Fabiola Borges, né? DRA Fabiola Borges. Lá inscreve no canal, curte, tem alguns vídeos que eu já postei lá, né? Escrevam, dê sugestão do que vocês querem que eu poste de vídeo lá. E aí, a hora que a gente conseguir os 1000 inscritos, a gente consegue fazer as lives pelo próprio YouTube, que às vezes vamos conseguir manter isso arquivado depois e salvo por mais tempo, tá bom? E divulga pro pessoal, né? Pra gente aumentar esse número de seguidores, que aí nós vamos conseguir fazer um arquivo bem bacana, bem legal dessas lives no YouTube, tá bom? Então vamos encerrando por aqui, uma boa noite a todos, muito obrigada, foi muito gostoso estar aqui falando com vocês. Até a próxima, tá? Beijinho!